Se você já cruzou o Velho Oeste do Red Dead 2, com certeza já ouviu falar desse nome, o Driscoll Boys. Fundada por um descendente de irlandeses, a gangue é uma das mais temidas da região, sendo brutal e numerosa, amplamente conhecida por sua violência implacável e rivalidade sangrenta com os Vanderland. Mas de onde surgiu esse bando de criminosos? Quem é Colm O'Driscoll e por que ele e Dutch se tornaram inimigos mortais? Este é o segundo capítulo da nossa série sobre a origem das gangues do Red Dead 2. No primeiro episódio nós mergulhamos na história dos Vanderland, e se você ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena conferir depois. Mas agora chegou a vez dos O'Driscolls. Prepare-se para conhecer os detalhes dessa gangue cruel, a sua ascensão no crime e os eventos que a levaram a se tornar uma das maiores ameaças do Oeste, chegando até os seus derradeiros momentos finais, com a repleta dissolução do grupo no epílogo. Se tu curtiu a proposta desse vídeo, deixa o teu like no vídeo e se inscreve no OEG, ativando o sininho para ficar por dentro dos próximos episódios, onde eu falarei das demais gangues do jogo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Como eu falei na introdução, o grupo é liderado por Colm O'Driscoll, um fora-da-lei descendente de irlandeses. Isso explica porque os membros do bando são, na sua maioria, americanos com ascendência irlandesa. Fora isso, a cor de identificação dos O'Driscolls é verde, justamente uma das cores que faz parte da bandeira da Irlanda. Não há uma data específica quando a gangue foi formada, só o que sabemos é que foi em meados do século XIX. Por incrível que pareça, antes do Colm se tornar inimigo mortal do bando de Dutch, eles chegaram a ser aliados. O que se sabe é que, inicialmente, os O'Driscolls e os Vanderland tinham uma boa relação. No entanto, com o passar do tempo, a relação entre os grupos foi se deteriorando. A ruptura final se deu quando, por razões desconhecidas, o Dutch tirou a vida do irmão de Colm, que se vingou executando Annabelle, uma mulher com quem o líder dos Vanderland mantinha um caso amoroso. Depois desse episódio, a relação entre as gangues nunca mais foi a mesma, com uma rixa se instaurando entre os grupos, que a partir daquele momento se tornaram inimigos mortais. O irmão de Colm e Annabelle foram só as primeiras das muitas vítimas que esta guerra fez com o passar dos anos. Uma outra pessoa que acabou tendo a sua vida perdida no meio dessa rivalidade foi Jake Adler, o marido de Sadie. O rancho do casal foi invadido pelos bandidos que puseram um fim em Jake, enquanto a sua mulher ficou escondida no porão da casa durante o ataque. Em busca por mantimentos, Dutch, Arthur e Micah acabaram encontrando o local devastado e abrigado pelos seus rivais, iniciando imediatamente uma troca de tiros. A maioria dos integrantes da gangue do Colm que estavam no local acabaram não resistindo, com exceção de um sobrevivente. Esse sobrevivente, acuado com toda a situação, revelou para o Arthur que os O'Driscolls estavam com planos de roubar um trem do magnata Leveracus Cornwall. Depois disso, eles conhecem a Sadie, que até então estava escondida dos criminosos, e a acolhem com a gangue. Com as informações que recebeu do delator dos O'Driscolls, o Dutch planeja uma invasão a um dos acampamentos do bando, onde encontra dinamites e um mapa informando os planos do grupo. Após pegar os itens, a gangue do Dutch vai embora, mas acaba encontrando um membro do bando rival nos arredores do local, que é Aaron Duffy. Então eles capturam o homem e passam a ameaçá-lo de coisas terríveis como castração, até ele confessar que, na verdade, não concordava com as atitudes dos O'Driscolls, e para provar isso, revela a localização de um dos esconderijos da gangue, onde o Colm supostamente estaria escondido. Chegando ao local, o Arthur, o Bill e o John conseguem eliminar vários membros do grupo rival, mas no final das contas, o líder Colm O'Driscoll não estava lá. A esse ponto do vídeo, você já deve estar se perguntando como, mesmo com tantas baixas de membros, os O'Driscolls ainda seguem firmes e fortes, tendo em vista que a cada missão do Red Dead 2 o conflito entre as gangues gera dezenas de mortes e nem por isso os O'Driscolls perdem a sua força. O motivo é simples: o Colm dá preferência à quantidade do que qualidade. Não há um processo muito rigoroso para você adentrar no bando, muito pelo contrário. Qualquer um que saiba mexer numa arma e andar a cavalo pode fazer parte. Para Colm, qualquer um dos integrantes do seu bando é dispensável. Esse é o motivo de, mesmo com vários membros sendo abatidos, a gangue ainda continuar populosa. Sempre está entrando mais e mais gente. No entanto, aceitar qualquer um sem muitos requisitos tem suas consequências. Como já podemos ver, tanto com o sobrevivente da primeira missão quanto com Kieran, não há muito lealdade entre os membros dos O'Driscolls. Enquanto a gangue Vanderland escolhe pessoas a dedo e qualificadas para
se juntarem a eles, com o grupo de Colm O'Driscoll é o oposto. Um bando de Zé Ninguém mal equipado e mal treinado, e que só leva vantagem e é capaz de conquistar tantos territórios justamente por ser mais volumoso. Caso tenha ficado curioso sobre a história da gangue Van der Linde e as suas diferenças com os O'Driscolls, eu recomendo que depois de assistir a este vídeo, você veja este que está aparecendo aí na tela, onde eu conto como que o bando do Dutch se formou. O link vai estar na descrição. Outro link que está na descrição é o da Friga Games, o lugar certo para tu garantir os teus jogos de PlayStation e Xbox, com a garantia de receber o teu jogo no mesmo dia caso tu o compre até as 9 da noite, e isso inclui finais de semanas e feriados. Mas caso tu queira receber o teu jogo em poucos segundos, basta adicionar a entrega premium ao teu carrinho. Além de receber o teu jogo na velocidade da luz, tu ainda concorre ao sorteio semanal das canecas do OG. Então para de perder tempo e aproveita, pois a loja tá funcionando normalmente neste feriadão de carnaval. Voltando a falar nos O'Driscolls, eles são muito cruéis e costumam tirar a vida de diversas pessoas inocentes, como crianças e mulheres. Também há relatos de que eles submetem as suas vítimas a torturas e relações não consensuais. Além das pessoas que fazem parte diretamente da gangue, há também os associados, que apesar de não andarem junto com o bando, oferecem ajuda aos integrantes e informações privilegiadas. Eles são Ben Calloway, o médico em Valentine, e Hector Barlow, que trabalha como escrituário na estação ferroviária de Strawberry. Retornando para a ordem cronológica dos fatos, depois das invasões da gangue do Dutch aos esconderijos dos O'Driscolls, o Colm propõe um acordo de paz para acabar com a guerra entre os bandos. A mensagem chega aos Van der Linde através do Simon Pearson, e eles aceitam. Até imaginam que podia se tratar de uma emboscada, mas mesmo assim vão ao encontro. Lá o Arthur fica com a função de vigiar do topo do penhasco com uma sniper e ficar atento a alguma movimentação estranha. O que acontece é que, quando menos espera, ele é golpeado pelas costas pela gangue rival e sequestrado. Quando é levado para o cativeiro, o Colm diz ao cowboy que o seu plano com o sequestro é atrair o Dutch para resgatá-lo, o levando diretamente para a armadilha que o levaria para a prisão. Isso fazia parte de um acordo entre os O'Driscolls e os Pinkertons. Porém, antes que conseguissem colocar o plano em ação, o Arthur consegue escapar do cativeiro e evitar essa prisão. Apesar dessa vez terem tido um desfecho feliz, isso não se repetiu com Kieran Duffy. Caso você não se lembre, Kieran era um dos membros da gangue rival do Dutch. No entanto, ele dizia que não concordava com as atitudes do bando, o que se provou quando, numa missão, ele ficou do lado dos Van der Linde ao salvar a vida do Arthur, que seria executado por um membro dos O'Driscolls. Depois desse ato de lealdade, o rapaz foi recrutado para fazer parte do grupo do Dutch. O seu fim trágico acontece no capítulo 4, quando é capturado por sua antiga gangue, que tira a vida dele e arranca sua cabeça. Para provocar os Van der Linde, o grupo de Colm leva o cadáver até o acampamento da gangue em um cavalo. O bando de Arthur fica horrorizado com a cena, e logo em seguida é surpreendido com mais um ataque dos O'Driscolls. Mas apesar de toda a situação, eles conseguem sair vitoriosos do tiroteio. Com todos os acontecimentos em Guarma, os Van der Linde acabam se separando por um bom tempo. Durante este período em que está afastada do bando, a série inicia sozinha a sua caçada pelos O'Driscolls, em busca de vingar o que eles fizeram com seu marido. Quando Arthur retorna e a gangue se reúne novamente, ele vai para uma missão acompanhado de Ceri para ajudar na fuga de John Marston da prisão, no que é surpreendido com vários capangas dos O'Driscolls perseguindo a Ceri. No último segundo, o cowboy consegue salvar a vida da mulher das garras do Sem-Lei, mas o guia do balão de ar quente acaba não resistindo. Quem também não resistiu foi o líder dos O'Driscolls. Um tempo depois desse evento, o homem que dedicou uma vida inteira a crimes bárbaros é preso e condenado à morte em Saint-Denis por todos os crimes cometidos, mas os seus capangas não aceitam a sentença e tentam revertê-la, criando um plano para salvar o Colm antes que ele fosse executado. Porém, isso acaba chegando aos ouvidos de Arthur, Dutch e Ceri, que começam a se movimentar para impedir que eles consigam salvar o líder da punição. Disfarçados de policiais, o grupo mata os O'Driscolls que foram ao resgate de Colm, e ao final, a mente por trás da gangue acaba de fato sendo enforcada em praça pública, marcando o seu fim. Com a morte de Colm e a caçada implacável de Ceri aos seus membros, os O'Driscolls se viram enfraquecidos como nunca antes. Reduzidos em número e sem a presença do seu lendário líder, o bando não perdeu apenas a força, mas também a moral. Diante dessa vulnerabilidade, os poucos sobreviventes decidiram se reagrupar no rancho Hanging Dog, onde buscavam reorganizar as suas ideias e reconstruir o grupo sob uma nova liderança. Tom Dalton, ex-braço direito de Colm, Dalton era o herdeiro natural da coroa dos O'Driscolls, mas além de assumir o controle do bando, ele também carregava um passado sombrio, pois foi o responsável pelo assassinato de Jake Adler, marido de Ceri, durante o ataque ao rancho Adler no capítulo 1. Determinada a cobrar essa dívida da gangue, a Ceri liderou uma investigação
investida ao rancho Hanging Dog ao lado de Arthur, e juntos aniquilaram os O'Driscolls remanescentes, com a série fazendo questão de garantir que o Tom Dalton tivesse uma morte lenta e dolorosa, acertando as contas de maneira brutal e finalmente vingando a morte do seu amado marido. E assim, os O'Driscolls foram extintos para sempre. Após esta missão, os membros do grupo desaparecem do mapa, com seus esconderijos antigos passando a ser habitados por outra gangue durante o epílogo, os Laramie Boys, grupo que causa bastante dor de cabeça pro John no rancho Prughorn. Agora que eu já contei o início e o fim do bando liderado por Comey, eu vou contar algumas curiosidades interessantes sobre a gangue. Para quem não sabe, os O'Driscolls foram inspirados em uma gangue que existiu na vida real, conhecida como Dalton Gang ou Dalton Boys. O bando foi igualmente violento ao que vemos no jogo, mas teve um final um pouco diferente. Eles chegaram ao fim após um roubo ao banco mal sucedido que resultou na prisão da maioria dos membros. Apesar de, na versão final do Red Dead, os O'Driscolls serem um bando formado apenas por homens, ao que parece os planos iniciais incluíam uma diversidade maior entre os membros do grupo. Isto porque uma mulher é acreditada como dubladora de um dos integrantes da gangue. Trata-se de Olivia Gilead, que possivelmente teve sua participação cortada ainda durante o desenvolvimento do jogo. Aproveitando que estamos falando sobre os bastidores do Red Dead 2, você sabia que o jogo teve um dos desenvolvimentos mais caóticos da história dos videogames, que incluíram diversas missões sendo refeitas já no estágio final e algumas descartadas sem mais nem menos? Se você ficou curioso sobre o assunto, recomendo assistir a este vídeo que fiz explicando como todo esse caos na produção acabou afetando o resultado final do jogo. O card vai aparecer na tela para você clicar daqui a alguns segundos. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OEG, que são estas pessoas maravilhosas que estão aparecendo aí na tela, que apoiam o meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios. Um dos benefícios é o sorteio mensal das canecas do OEG, com o próximo estando marcado para o dia 7 de março. Então considera tornar-se um membro do OEG para ter acesso a este e mais benefícios. Agora o vídeo está aparecendo aí na tela. Na esquerda, o vídeo sobre o conturbado desenvolvimento do Red Dead 2. Na direita, a história de ascensão e queda do mafioso Angelo Bronte. Independente do vídeo que tu escolher, a gente se reencontra daqui a alguns segundos. Então um grande abraço e até mais. Tchau!